Senhor Deus, nós queremos nos colocar diante do Senhor, pedindo pela Tua graça, Tua misericórdia, seja renovada sobre nós. Fale aos nossos corações, que o Teu Espírito Santo venha penetrar no profundo do nosso coração, nos trazer um entendimento, Pai, trazer a sabedoria que vem do Senhor. Repreenda todo espírito de confusão, toda incredulidade, toda altivez, toda soberba. Senhor, que caia por terra em nome de Jesus e que possamos, Senhor, ser ministrados pelo Teu Espírito Santo. Fale aos nossos corações através da Tua palavra em nome de Jesus. Amém. Eu estava lendo aqui Gênesis, e quando o homem peca, né, a mulher, ele peca ali, ele come do fruto, e vem todo o processo sobre toda uma condenação e tal. Viu a mulher que aquela árvore era boa de comer e tal, e come, e dá ao homem. Então, ouvindo a voz do Senhor, no versículo 3, no capítulo 3, versículo 8 de Gênesis, capítulo 3, versículo 8 de Gênesis. Então, ouvindo a voz do Senhor Deus, que passeava no jardim pela viração do dia, e esconderam-se o homem e sua mulher da presença do Senhor, entre as árvores do jardim. Mas chamou o Senhor Deus ao homem e lhe perguntou: onde estás? Ele respondeu: ouvi a tua voz no jardim e tive medo, porque estava nu, e escondi-me. Perguntou-lhe Deus: quem te mostrou que estava nu? Comeste a árvore de que te ordenei que não comesse? Disse o homem: a mulher que tu me deste por companheira deu da árvore e eu a comi. Hoje eu estava lendo esse texto e eu não sei quanto tempo Adão e Eva ficaram ali pelo Éden, e todos os dias à tarde, na viração do dia, o Senhor vinha visitá-los. E o Senhor vinha ter um particular com eles, o Senhor vinha conversar com eles. Eu tenho certeza que o Senhor vinha conversar com os seus filhos, onde Ele os colocou num lugar muito, muito agradável e perfeito. E eles, era uma coisa tão linda que ninguém usava roupa, eles estavam nus, não é? E ao comer da árvore do bem e do mal, ao desobedecer, ao pecado da incredulidade, muita gente diz assim, o primeiro pecado foi o da desobediência, mas se nós analisarmos direitinho, Eva acreditou na serpente e não acreditou em Deus. Por acreditar na serpente e não acreditar em Deus, o seu pecado primeiro foi o da incredulidade. Eu não creio no que Deus disse, eu vou acreditar no que a serpente falou. E eu vou desobedecer. E aí desobedeceu. Então, na realidade, a incredulidade vem antes, não é? E após esse fato, eles se esconderam e sentiram vergonha de Deus porque estavam nus. E hoje de manhã, eu lendo esse texto, eu falei, meu Senhor, sabe, muitas vezes nós temos vergonha de orar. Muitas vezes nós temos vergonha de nos expormos perante a Deus. Mas é isso, é o pecado que vai fazendo isso com a gente, sabe? Porque observa bem, a gente, claro, é óbvio, quem é pai sabe disso, você tem filho, você tem filha, você, quando ele nasce, você o pega no colo peladinho, você dá banho, você faz a limpeza dos órgãos da criança, do pintinho do menino, né? Da vagininha da menina, você vai ali, a mãe faz toda aquela limpeza, geralmente o pai vai ali, a mãe também limpa do menino, e dá banho no menino, o menino vai crescendo, vai tomando banho, o pai vai dando banho no menino. Eu dei banho no Gabriel até uns 5 anos de idade, 6 anos, eu dei banho no cara, e eu achei muito interessante que depois eu passei um tempo sem dar banho nele, e passou meses, quando um dia ele estava no chuveiro, eu passei a mão no cabelo dele engrossou, falei, caramba, o cara tá virando já um meninão. E hoje, claro, o cara com 13 anos, aí pinta aquela vergonha de ficar nu, né?
nem perto da irmã que cuidou dele, nem perto da mãe, nem perto do pai. Mas é uma vergonha, porque a gente vai tendo consciência das coisas. E aqui eu tenho certeza que Adão teve consciência, caramba, pisamos no tomate. E até ter essa consciência do pecado, de ter pisado na bola, de sentido vergonha de Deus, eles não sentiam vergonha porque eles se apresentavam diante de Deus todos os dias nus. Todos os dias, meu amigo, peladão, caminhando com Deus no jardim. Adão e Eva, pelados, nus no jardim. Sim, mas o senhor é adepto do nudismo? Não, não sou adepto do nudismo, não. Sou adepto do nudismo de consciência. Sou adepto do nudismo de vida espiritual, de intimidade com Deus. Nós temos que praticar o nudismo, mas não esse nudismo que praticam aí. Um nudismo onde as pessoas andam nus pelas praias. Não é isso. Nós precisamos praticar um nudismo espiritual mesmo, de nos apresentarmos perante ao Senhor despido. Despido de tudo que é humano, pecado, de tudo que é escondido, nos revelar tudo mesmo. Porque Deus já nos conhece. Você acha que Deus, quando chegou para Adão e perguntou, Adão, onde você está? Deus é onisciente e onipresente. Deus viu Adão comendo fruto. Deus sabia onde Adão estava. Mas Deus jogou esse verde para Adão falar, me escondi. Ué, você se escondeu? Porque eu estou nu. Ué, mas quem te mostrou que você está nu? Você comeu da árvore que eu te falei, para não comer? A mulher que tu me deste me deu. Quando entra o pecado, entra a vergonha. Quando entra o pecado, entra a vergonha. Entrou a vergonha na vida de Adão ali. Entrou a vergonha, o pecado entrou e ele se esconde. Quando o pecado vem, nós tentamos nos esconder de Deus. Nós não queremos confessar o pecado. O pecado nos faz sentir vergonha de Deus. O pecado faz nos escondermos. Você já percebeu, muitas vezes as pessoas não querem confessar determinados pecados? Eu estava conversando com uma pessoa, ela tinha simplesmente, olha, observe bem, essa pessoa, ela vive com uma outra, com seu esposo, com seu marido, não é casado, mas vive com ele. Mas ela transferiu a paternidade dela, de um pai que ela nunca teve, para essa pessoa, que é o marido dela. E ela não queria orar para entregar essa paternidade, sair com medo de perder o pai ideal que ela vê no marido. Eu falei, é pecado isso, mas eu não quero perder. Muitas vezes nós pecamos e nós não queremos confessar porque nós gostamos do pecado. Muitas vezes nós pecamos, mas nós não queremos confessar porque nós achamos que Deus não vai nos perdoar. Ou muitas vezes nós não queremos nos expor perante Deus. Tem pessoas que eu não tenho orado. Por que você não tem orado? Ah, Deus já sabe tudo o que eu penso. Não, muitas vezes nós não queremos orar porque nós não queremos expressar o nosso pecado com vergonha. Senhor, me perdoe porque eu adulterei, porque eu me masturbei, porque eu xinguei, porque isso. Eu não quero falar isso, porque eu desejei mal, porque eu fofoquei. Eu não quero encarar. Como se Deus não soubesse. Deus sabia que Adão estava nu, Deus sabia que Adão tinha se escondido, Deus sabia onde ele estava, Deus sabia que Adão queria pecar, mas Deus queria ouvir de Adão isso. Fala com a sua boca, reconheça que você errou. Quando eu oro, eu peço perdão a Deus, eu reconheço, eu me dispo perante de Deus, eu pratico um nudismo espiritual, vamos dizer assim, para ficar bem chocante. Eu me vejo, e eu vejo a minha fragilidade, eu vejo as minhas fraquezas, eu vejo onde eu peco. Senhor, me perdoe porque eu me aborreci com a minha esposa, eu xinguei, eu senti ódio dela, eu fiz isso porque ela fez isso, entendeu? Eu começo a expor a minha fraqueza. E quando eu exponho a minha fraqueza, eu começo a ser tratado.
Quando eu chego para o irmão, cara, me ajude em oração, porque, cara, eu estou em pecado. Que pecado, cara? Eu fiz isso, eu preciso da sua ajuda em oração. Quando eu me exponho, eu sou tratado. Quando eu me escondo, eu não sou tratado. Quando eu me dispo espiritualmente, eu me dispo do pecado, eu tiro a capa que encobre o pecado, eu começo a ser tratado. Quando eu me escondo, quando eu me cubro, eu não sou tratado. Lembra que Davi fala, quando eu me omiti o meu pecado, os meus ossos adoeceram, como se apodrecessem os meus ossos. Então, quando eu corro para trás de um arbusto, me escondo, quando eu me escondo de Deus, quando eu penso que eu me escondo de Deus, quando eu oculto as coisas de Deus, eu sofro e eu sou refém do pecado. Então, muitas vezes nós somos reféns do pecado, reféns do pecado. E ali, meu amigo, quando você é refém de alguém, ele faz com você o que ele quer. Você já viu quantas vezes a pessoa é sequestrada, eles amarram, manietam uma pessoa, né? Amarram, tampam a boca, vedam os olhos, levam para geralmente um cativeiro, que a polícia chama um cativeiro, geralmente é um lugar sujo, imundo, ali fica resto de comida, né? Quando a polícia estoura os cativeiros, a gente vê isso, resto de comida que ali se alimentavam e alimentavam mal o sequestrado, espancavam o sequestrado, muitas vezes cortam um pedaço, tira um pedaço de dedo e manda para a família, não é? Grava vídeos com ele machucado, que é para a família ficar desesperada. Quando você se torna refém do pecado, do diabo, ele faz com você o que ele quer. Agora, quando você não é mais refém, aí ele não tem poder para te tocar. Quer dizer, você já viu quando estoura um cativeiro que prende o sequestrador? A polícia leva o sequestrado, a vítima, para um carro, para uma ambulância, e o sequestrador vai no camburão da polícia. Ele não tem mais acesso ao sequestrado. Ele vai se afastando, cada um vai para um ponto. Geralmente o sequestrado vai para o hospital e para a sua casa, e o sequestrador vai para a delegacia e para a prisão. Vão para polos, direções opostas. E o sequestrador não tem mais poder sobre o sequestrado, sobre a sua família, poder de barganha, de troca. Por quê? Porque ele não está mais sobre o domínio, ele não está mais com o domínio do sequestrado. É quando tudo é descortinado, quando a polícia rastreia ligações, quando é desvendado, quando tudo vem, quando há a nudez daquela situação obscura, da mentira. Muitas vezes eles pegam ketchup, sujam a pessoa, tiram foto, para que a família pense que o cara está ensanguentado, jogam um suco de uva, para poder dizer que está machucado, mas na maioria das vezes eles machucam, eles batem, eles espancam, abusam, acorrentam, deixam sem comer, queimam com cigarro, quando está sob o domínio do pecado. O diabo deita e rola. Quando você é liberto disso, não há mais domínio sobre você nem sobre a sua família. Você entendeu? Porque muitas vezes o pecado de um afeta a família, principalmente do sacerdote, do chefe da casa, afeta a família. Quando um filho é sequestrado, quando o marido é sequestrado, quando a esposa é sequestrada, toda a família é afetada. Então nós precisamos ser libertos disso. E para você ser liberto do pecado, você tem que se despir de tudo perante Deus. Eis-me aqui, Senhor, nu perante o Senhor, de tudo que é pecado. Eu quero confessar, eu quero abrir meu coração, eu quero dizer, chega de cativeiro, chega de ter dentro do meu coração lugares onde estão escondidos, sabe? Que na realidade quem está escondido ali, quem está no cativeiro é você, sou eu quando nós mentimos, quando nós somos reféns do pecado. Deus tem algo mais, Deus tem o quê? Se o Filho vos libertar, o que ele fala? Verdadeiramente sereis o quê? Livres. O Senhor quer trazer libertação, mas para isso tem que haver um quê? Um despir-se. Uma nudez de tudo que é escondido.
Adão e Eva andavam nus na presença do Senhor sem ter vergonha. A nossa vida tem que ser um caminhar com o Senhor nus. Nus de mentira, nus de máscara, nus de roupas que encobrem sujeira, nus. Nós temos que ser totalmente visíveis ao Senhor. Nada vai ficar encoberto, tudo vai ficar visível. Toda a minha vida vai ficar visível ao Senhor. Nada eu quero encoberto, meu Deus. Como se ficasse, tá? Esse nada vai ficar encoberto, não é que Deus não saiba, é nós que pensamos que Ele não saiba. Então, nada eu vou encobrir de mim mesmo, achando que eu estou encobrindo de Deus. Nada eu vou encobrir das pessoas ao meu redor, achando que eu estou encobrindo de Deus. Eu não vou encobrir mais isso. A minha vida será aberta. Eu não estou dizendo para você, sua vida, você perder a tua privacidade, mas não pode haver segredos, não pode haver pecados ocultos, tem que ser tudo às claras. Tudo às claras. Deus quer trazer tudo às claras. Deus quer trazer tudo às claras. Nada, entenda uma coisa, nada pode ficar encoberto. Nada pode ficar encoberto, que não seja um dia revelado. Para Deus nunca esteve encoberto. Nós encobrimos de nós mesmos e das pessoas, achando que com isso nós estamos encobrindo de Deus. Sendo que Deus sabe, é como Adão e Eva. Eu não sei se Adão e Eva viveram no Éden, passeando toda a tarde com Deus. Um dia, 1 ano, 100 anos ou 1000 anos. 100 anos ou 1000 anos. Ou 10.000 anos, ou 1 milhão de anos, eu não sei, a Bíblia não relata quanto tempo. Então, por que cobrir se Deus já cansou de ver? Se foi Deus que criou? Porque sentiu vergonha do pecado. Então, o que eu quero dizer para você, o pecado vai gerar vergonha. O pecado, nós vamos querer encobri-lo porque vamos sentir vergonha das pessoas, de Deus. Mas você pode encobrir das pessoas, mas nunca encobrirá de Deus. Né? Nunca encobrirá de Deus. Nunca. Então nós temos que ter uma vida despida de tudo. De tudo aquilo que nós pensamos que encobrimos de Deus. Nós temos que ter uma vida totalmente liberada, assim, nu perante ao Senhor, perante a nós mesmos. Não encubra mais nenhuma falha sua, meu irmão. Não encubra pecado mais. Não vamos encobrir. Confesse os seus pecados para você ser libertos dele. Saia do cativeiro do pecado. Saia do cativeiro do pecado. Não seja refém do pecado. Não seja refém. Porque sendo refém do pecado, o pai da mentira, o que nos leva ao pecado, o que se aproveita dos nossos pecados, chama-se Satanás. E quando eu peco, né? Quando eu peco, eu me torno refém de quem eu peco. A Bíblia diz, você é refém daquele que você serve. E se eu sirvo ao pecado, ao diabo, eu sou refém dele. E aqueles que estão à minha volta vão ser afetados. Então que Deus abra os seus olhos espirituais, os meus olhos espirituais, os nossos olhos espirituais, para que nada fique encoberto, para que nós não sejamos mais reféns do diabo, por praticar os pecados e tentá-los esconder de Deus. Tentá-los esconder de Deus, sendo que de Deus nada se esconde. Tentá-los esconder da pessoa, sendo que Deus um dia vai trazer tudo às claras. Aí durante 1, 2, 10, 20, 30 anos somos escravos, reféns, sequestrados, abusados pelo diabo por estar escondendo pecados. Que Deus te abençoe tremendamente em nome de Jesus, que a graça e a paz do nosso Deus seja sobre a tua vida. Essa mensagem vai estar no nosso site www.amazongospel.com.